Quando as manhãs tornam-se lentas e o sol se embala nos sarandis, bailam celestes claros vidrilhos na estrada agreste do Jaguari. O que hoje é calma já foi paisagem, de nuas índias, de estranhos tigres, de bugres machos que nem sabiam que eram felizes por serem livres. Viria o tempo que é um rio de sombras escurecer esta liberdade. Era imperioso que eles viessem fazer caminhos, plantar cidades. Foram-se os tigres, foram-se os bugres, e o rio do tempo traria então os italianos, suas vozes claras, suas magias de fazer pão. Os italianos, suas vozes claras, suas magias de fazer pão. Os italianos, suas vozes claras, suas magias de fazer pão. Faço questão de aplaudir, porque as músicas estão encaixadas para o assunto do programa e para esse momento, assim, história de colonização, italiano, enfim, os alemães daqui a pouco. Tem que entrar. O estimado Fiorello, já conhecia o Baby? Já, de longa data. Campeão? Campeão. Campeão. Ele me produziu uns 2 CDs, né? Que a gente fez de música italiana. Olha, a abertura do programa foi com música italiana para você. Ele preparou especialmente. Aquela música, Quando o Sol Lontano, é uma música histórica, uma música folclórica italiana, resgatada pelo Fiorello. Essa música não existe em parte alguma do mundo. Existe na Itália, se eu não me engano, o Sr. Fiorello conseguiu resgatar isso com uma senhora muito, muito velha já, e a gente acabou gravando, registrando isso em CD. Foi cantado com coral, está no meu disco solo, por sinal. Ah, está no seu disco solo. Exatamente. E você me dizia no seu programa, Neri, vou cantar uma italiana, que é um resgate que o professor, o mestre Fiorello, buscou na colonização italiana. O Fiorello é um dos maiores historiadores que eu conheço. O que seria de nós, a nossa memória, né, se não existissem pessoas como ele? É verdade. Porque se perde no tempo tudo, né? Acaba se perdendo se não há o registro, né? Que bom, está aí, inteiraço, muito lúcido, show de bola, para falar com muito conhecimento. E vai falar agora daquilo que eu fiz a pergunta, estimado. O que você queria dizer no livro com Patrulhas de Bugreiros? Bom, quando ocorreu a colonização alemã, em 1850, em Blumenau, que chegou o doutor Blumenau com ele e mais 16 cidadãos, né? Na verdade, eram 17 cidadãos que chegaram, depois vieram os outros. Então, naquela ocasião, Blumenau estava inseminado de índios, né? Era a terra deles. E os alemães chegaram e o governo federal passou essas terras da chamada colônia Blumenau, que ia desde Gaspar até na nascente do rio Itajaí do Oeste, para cima do Rio do Campo. Para cima do Rio do Campo. Essas terras todas eram terras da colônia Blumenau. Blumenau. E o doutor Blumenau se tornou administrador dessa colônia. E ele que colocou todos os alemães nas diversas colônias, Indaial, Pomerode... Isso está muito claro no livro, está. Você cita muito isso Exato. no livro. E depois, os italianos também, quando chegaram em 75, colocou os italianos nas diversas localidades também. E à medida que os alemães foram tomando conta das terras, os índios perdiam o terreno. Está perdendo espaço. Perdendo espaço e foram se afastando. E quando chegou ali, depois de 25, 30 anos de dominação branca, digamos, aí os índios começaram a sentir o peso de ficarem sem terras e principalmente sem alimentos. Porque o grande alimento dos índios era exatamente à beira do rio. Eles sempre estavam à beira do rio. E o rio era o principal meio de comunicação dos alemães. Era o roteiro, né? Tinha que seguir o rio. Exatamente. O Odebrecht, que era engenheiro... Emílio Odebrecht, ele começou a ir rio acima, rio Itajaí acima, em busca de conhecimento das terras, né? E nesse meio tempo os índios começaram a ver que estavam tomando as terras deles. Quando viram que não tinha mais possibilidade de eles se afastarem, quer dizer, primeiro os índios se afastaram por conta deles. Foram em busca de novas terras, de novas regiões. E depois viram que estava difícil, então eles começaram a se insurgir. Começaram a atacar os brancos, os alemães, os italianos. Então houve muitas mortes? Houve muitas mortes.
E daí o governo, a primeira iniciativa que ele tomou para dominar os índios foi através dos bugreiros, né? As tropas ou patrulha dos bugreiros. O famoso Martim Bugreiro, por isso que vem a tropa dos bugreiros, porque ele é chamado de Martim Bugreiro. Isto é, o nome Martim era o nome dele e ele ia à caça dos índios. Dos índios. Matando e prendendo os índios, né? Para que eles pudessem avançar e ter novas terras. E tomando as terras, cara. E tomando as terras. E os índios sentiam que era deles e acabava não sendo mais deles. Exatamente. E isso aconteceu durante várias dezenas de anos. Até que por volta de 1920, aí então houve aquele Eduardo, que foi depois administrador da região dos índios, aí em Ibirama, em José Boatê. José Boatê. E ele então começou a pacificação dos índios. Então começou o período de pacificação dos índios. Aí os padres também ajudaram bastante. Então, ao invés de matar índios e de prendê-los, o objetivo era levá-los para uma colônia, para uma região, para uma terra que foi reservada. Que foi ali em José Boatê mesmo, ali, exatamente. afluente do Hercílio, ali no exatamente. caso, né? Foi, né? Afluente do Hercílio. Mas tem uma passagem aqui também que até se criou, vamos abrir aspas aqui, um serviço de proteção aos índios. Aos índios. Isso existiu mesmo, né? Existiu. Será o quê? Uma proteção que tinha que blindar um pouco os índios também? Exatamente. Eles começaram em diversos pontos do vale, principalmente do Alto Vale, porque nesse período os índios estavam quase todos no Alto Vale, porque a dominação alemã, primeiro, e depois italiana, ocorreu na região de Blumenau. E foram vindo, né? E foram vindo. Foram subindo o rio, vamos dizer assim. Exatamente. Foram subindo o rio. Porque o lugar deles era sempre à beira dos rios. Dos rios, né? Então eles estavam nessa região. Daí, nesse período, que o Alto Vale, tirando fora aquele período dos italianos que eu falei, mas a colonização do Alto Vale ocorreu a partir de 1890, mais ou menos. E aí já foram com alemães, né? Com os alemães aí. Com os alemães já. Alemães e também brasileiros, que vieram também caboclos junto, caboclos, né? Mas foi um domínio alemão daí, nesse período. E daí, aí então começou o serviço de proteção aos índios. Como a ideia agora era pacificar os índios, então eles pensaram em criar meios de pacificar os índios. Então eles criavam em certos pontos, em Taió inclusive teve um ponto desse, onde eles construíam pequenas cabanas, né, onde ia uma pessoa que era paga pelo governo, né, para pacificar os índios. Então esse local onde eles ficavam era o serviço de proteção aos índios. Era o serviço de proteção. E eles plantavam inclusive roças de milho, né, nessas regiões. Plantavam roças de milho para que os índios pudessem depois colher o milho. Então era uma maneira de pacificá-los e de protegê-los. Agora, quando foram chegando, você falou em Taió. Aliás, eu já vou pegar o gancho que na abertura eu falei, o Taió naquela época era com Y e não era Taió, era Taio, de repente? Pois é, até no meu livro... Isso é uma curiosidade. No meu livro da história de Taió... É que temos aqui, depois nós vamos falar bem rápido dos livros. Nesse livro eu até faço uma alusão de que Taió poderia ter vindo de Taio. Taio é uma abertura de mato. Os italianos diziam taio, é um corte, é uma coivara que é feita. Não é uma picada, ou é uma picada? Não, é uma coivara. Uma coivara. É uma derrubada de derrubada. mato. Né? Então, geralmente, os colonos faziam um corte de digamos, de 1 hectare de terra no meio do mato e ali plantava o milho, qualquer coisa assim. Isso é um então, taio. Isso era um taio. Em italiano, em dialeto italiano, se diz taio. E em Trento tem uma cidade chamada Taio. E eu conhecendo essa cidade, eu comecei a tentar fazer uma alusão ao Taió e ao Taio, né? Mas realmente eu acho que não tem fundamento. Apesar de que eu fiz uma alusão aí, mas não tem fundamento. E o porquê, então, aproveitando esse gancho, depois nós vamos voltar para Rio do Sul, que os índios foram chegando e vamos chegar em Rio do Sul, que é a colonização que nós vamos falar e o aniversário de Rio do Sul. O Taió, por que o Taió, então? É porque é uma palavra indígena, né? Então, por isso que eu desfiz a ideia da alusão à cidade italiana, porque na língua indígena existe pedra quer dizer Itá, Eó quer dizer grande. Então, Itaó ou Itaió, né? Seria, no caso seria o rio da Pedra Grande, né? E como nós temos aqui na nossa região, os rios são bastante pedregosos, em primeiro lugar, temos bastante montanhas, inclusive em Apiúna temos até montanhas de pedra, e quem for passar pela antiga estrada aqui de Rio do Sul a Taió,
e subir pela antiga estrada, Laurentino, Rio do Oeste, Taió até Passo Manso, até quase Rio do Campo, vai encontrar uma série de paredões de pedra. Então, alusão feita a Itaió. Pedra? Pedra grande, sim. Pedras né? grandes. Pedras grandes. Né? É. Eu vou pegar um outro gancho já também da cultura italiana, até porque a gente conversava mais do programa com o Baby, com o Mário Binder, que estava aqui, que é taioense, estava aqui para entregar a música de Rio do Sul e tal, que o Baby, no final do programa, vai cantar uma música que é letra do Mário Binder e tal. O Baby agora é parceiro do Mário Binder nesse trabalho bonito. O Fiorello, o Florzinho, vamos dizer assim, é italiano? É isso? Em italiano, flor é fiore. Em dialeto seria fior, né? E eu recebi o nome de Fiorello. Fiorello é comum na Itália. E principalmente Fiorella. É mais comum ainda. Mais comum. Mais comum do que Fiorello. Mas é um nome muito comum. Mas é florzinha. Sim, é uma pequena flor. É uma pequena flor. Exatamente, porque o elo é um sufixo, elo é um sufixo diminutivo, né? É um orgulho, né? Ter o nome de Fiorello que vem de flor, florzinha, uma coisa, né? Imagina só, uma coisa linda. Estimado, vamos chegar em Rio do Sul. O Rio do Sul teve uma ligação especial com os indígenas, então? Sim. Teve, né? Sim. E foram os primeiros habitantes aqui? Foram os primeiros habitantes e tanto que eles tinham um famoso Pátio dos Índios, que é onde eles dançavam, né? E aqui não é aqui perto do Parque Universitário Norberto Franco? Na A entrada ali do bairro Canoas? Aqui? Mas ficava contra o morro. Eu não sei se não é mais perto do asfalto lá. Pode ser mais para o lado de lá, mais chegando no morro, né? Exatamente. Existe uma foto caracterizando esse local. Que era esse local ali, né? Exatamente. E eles tinham aqui em Rio do Sul uma sede, tinha um local que era ali que eles se estabeleciam? Esse pátio dos índios que a gente chama é um pátio de festas deles. É onde eles dançavam, onde eles faziam os rituais, vamos dizer assim. Os rituais e a cultura deles. Então é como se fosse uma sede. E nós tivemos isso, deve ter havido algum assentamento de índios dos rios de Itajaí, porque cita no livro, fala muito no Itajaí do Oeste e do Sul. Teve um assentamento de indígenas nesse encontro desses rios de Itajaí do Oeste e do Sul? Sim, como eu disse antes, os indígenas sempre estavam à beira dos rios. Então é ali que eles faziam o assentamento deles. Em todo o vale do Rio Itajaí do Oeste, principalmente, né? E também em outros vales, né? Se a gente for para o Vale do Trumbudo, Vale do Pouso Redondo, né? A terra do Baby ali, e outras valadas, os antigos encontraram muito locais, né? Onde os índios ficavam. Então, muito facilmente foram encontrados nos anos passados locais onde se via o fogão dos índios, né? Onde eles faziam o fogo e a comida, né? Onde se encontravam flechas e principalmente caquinhos de flecha, porque aí eles ficavam trabalhando, eles faziam as flechas e a parte que sobrava ficava no monte. Ficava no monte. Ficava ali. E esses locais foram encontrados em diversos. Eu estou escrevendo a história de Santa Teresinha também, e lá em cima eles me passaram diversos locais que eram pátios de índios e onde também eram feitas essas armas dos índios. Encontravam esses restos ali e tal. Restos, claro, cinzas, claro. etc. E nesse momento em Rio do Sul, nesse assentamento de índios, no encontro dos rios Itajaí com essa aí, é que surgiu a Vila Sidã, vamos dizer assim, que é o braço do sul, imagina, porque no livro traz isso. Sim, exato. É isso? O primeiro nome, na verdade, foi esse, né? De Rio do Sul. Sim, por quê? Porque o rio Itajaí, o grande rio Itajaí, que seria o rio Itajaí a sul, né, que nós chamamos, ele... Que é o encontro dos dois, do oeste Exato. e do... Né? Três, né? Três, né? Porque lá em Ibirama vem o rio Ercílio, que na verdade é o rio Itajaí do Norte, que nasce lá em Santa Teresinha, lá em cima, né? Aí, aqui em Rio do Sul, desembocam dois rios. O rio Itajaí do Oeste, que vem de Itaió, e o rio Itajaí do Sul, que vem... Lá de Alfredo Wagner, vem passando por Ituporanga. Aí o Emil Odebrecht e os outros cientistas que estavam junto nessa expedição do Emil Odebrecht perceberam que vinha aqui o rio Itajaí do Sul. Então, o Sudam é o braço do Sul.
É o rio Itajaí que vem do sul, que é o braço Que é um braço, né? Que é um braço Na do rio verdade Itajaí. é um braço, né? É um braço do rio Itajaí. Aí São 3 braços que tem, São né? 3 braços. É. E Braço do Sul era Rio do Sul, então. É, exatamente. Que depois ficou Rio do Sul, claro. Antes ainda ficou Bela Aliança, né? Primeiro era Bela Aliança, né? E Bela Aliança com 2 L's, né? Sim. E Aliança também com 2 L's. E é muito bonito, hein? Porque Bela Aliança é uma bela aliança, né? Você fazer aliança das boas coisas, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Ô, estimado, para nós encerrar esse bloco, a balsa, o que tem a ver com isso? Existia o caminho das tropas, né? Na região, a região que logo acima de Pouso Redondo e Itaió, é uma região montanhosa. É a Serra Geral que dá acesso ao Planalto Norte, principalmente Santa Cecília e Curitibanos. E os caboclos de Santa Cecília, eles faziam picadas, né, em direção ao Vale do Itajaí, principalmente a região de Apiúna, depois mais tarde aqui Lontras e Rio do Sul também, mas no início Apiúna e Blumenau, Apiúna, Curra, Blumenau, onde tinha casas comerciais. Então eles vinham com os produtos deles lá de cima, em tropas, burros cargueiros, e vinham por essas trilhas, por esses picadões. E quando o Emílio Oder fez o reconhecimento do rio Itajaí, ele idealizou a estrada do Planalto. O Emílio Odebrecht era um engenheiro, um agrimensor? Era um engenheiro. Agrimensor? Ele era engenheiro formado na Alemanha. Acho que era agrimensor, engenheiro agrimensor. Mas entendia de agrimensura e de tudo, né? Mas era engenheiro, no caso, de terras, não civil, né? E ele então planejou a estrada das tropas, né? Aliás, desculpa, a estrada do Planalto. Do Planalto. É. Do Planalto Serrano que vinha, vamos dizer assim, lá de Lages de que viria lá de cima, exato, para cá, né? E no início, quando tinha esses caminhos, né, esses picadões, que tinham diversos ali na região de Curitiba, de Pouso Redondo e Itaió, tinha uns 7 ou 8 caminhos que subiam pelo funil e iam em direção a Santa Cecília e Curitibanos, e Lages, né? Então, ele quando chegava em Rio do Sul, não tinha passagem. Porque o rio cortava, claro, aí veio a balsa, então. Não, aí primeiro eles atravessavam o aval, né? Tinha um lugarejo aí perto da ponte que dava aval. Mas né? tem fotografias? Tem. Tem fotografias, vamos ver se talvez no programa até pinta essa foto. O gado e os, enfim, passando no rio. Passando ali. Passando no rio. Só que quando estava meio cheio não dava, né? Até que o governo do Dr. Blumenau, que administrava a região, ele instalou a balsa aqui. E aí que veio... O Emílio Oder, desculpe, o Odebrecht, o Basílio? O Schroeder. Primeiro foi o Schroeder, O Schroeder foi o primeiro. O primeiro balseiro foram antes. Foi Schroeder o primeiro balseiro. É um erro histórico, o Basílio Negredo. Ele não foi o primeiro. Ele não foi o primeiro Não foi o primeiro. O primeiro foi... Não me lembro o nome dele. Mas o sobrenome é Schroeder. O Schroeder. E o Basílio foi o segundo. Foi o segundo. O segundo balseiro. Bom, essa história nós vamos dar uma continuidade depois no último bloco do programa, porque o programa, infelizmente, corre muito rápido e os assuntos aqui são importantes, porque falar dessa história com o mestre que estuda, que busca, pesquisa, é muito bom. A gente só aprende, né? Você também, eu também aprendo muito. Estimado, vamos ao nosso intervalo, voltamos para o último bloco do programa, depois do estimado Baby Felizardo. Dalla Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapori, e nell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 un bel solino de fiori.